O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, determinou a suspensão imediata da moratória da soja, acordo que restringia a comercialização do grão produzido em áreas desmatadas da Amazônia Legal. Essa medida foi concedida em caráter preventivo. A decisão atinge 30 grandes empresas exportadoras e 2 associações representativas do setor, a ABIOV e a ANEC. O CAD acusa as empresas de formação de cartel e as entidades de induzirem uma conduta uniforme no mercado. A investigação foi aberta a partir de denúncias da CNA e da Comissão de Agricultura da Câmara, com apoio da AproSoja de Mato Grosso. As empresas têm 10 dias para deixar o acordo e, em caso de descumprimento, podem ser multadas em R$ 250 mil por dia. A preventiva agora segue para análise do Tribunal do CAD, mas não há prazo definido para a decisão final. Pois é, Carol, essa decisão acontece exatamente no momento em que começa a se preparar para o plantio da soja, né? A soja de verão. O custo mais alto dos fertilizantes também impactam diretamente o planejamento da safra, mas eu queria bater um papo sobre essa questão da moratória, sobre custo de produção, com o nosso presidente da AproSoja, o Maurício Buffon, que está com a gente aqui. Tchan, 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 tchan. Oi, Maurício, bom dia, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, amigos do Agro Mais. Aí é um prazer sempre estar falando com vocês aí. E realmente essa questão da moratória aí é uma conquista aí dos produtores, porque realmente era simplesmente nunca sobrou soja, né, de áreas produzidas da Amazônia. Ela só troca de mão, paga mais barato para o produtor e acaba sendo comercializado para os mesmos lugares e o produtor acaba sendo mal remunerado por isso. Então, com certeza é muito importante essa vitória aí para o setor produtivo. Vamos explicar para quem não entende, né, Carol, direitinho a moratória, o que foi a vitória de ontem e o que ela significa. Foi ontem que saiu essa medida ou foi na semana, hein, o Buffon? Essa decisão de... A moratória, na verdade, né, não é mais nada que um acordo entre empresas, né, não é lei brasileira, não é lei europeia, é empresas brasileiras com empresas compradoras, principalmente as europeias, aonde o produtor rural que desmatou uma área, mesmo na Amazônia Legal, com todos os seus direitos, né, respeitando a Constituição, respeitando o nosso Código Florestal, que é o mais restritivo do mundo, a partir de 2008, as empresas não compravam esse grão do produtor. Então, a moratória é um acordo entre empresas que, no ponto de vista nosso e de todos os produtores, ela é um absurdo, inconstitucional e fere, inclusive, a soberania, né, nacional. E dessa forma a gente sempre brigou para que esse acordo aí não fosse cumprido, né? Porque nunca chamaram o setor produtivo para discutir esse assunto. Simplesmente é acordo entre empresas e quem produz ficou de fora da mesa. Então, dessa forma, foi buscados os meios legais, né? Nós tivemos aí uma grande participação da bancada federal do Mato Grosso, principalmente a Coronel Fernanda, outros parlamentares também, a FPA, enfim, foi uma soma de esforços, né, um acordo que durava lá desde 2008 e para nós é muito prejudicial, porque um produtor que você busca todos os meios legais, as leis brasileiras, cumpre a lei, você não desmatou ilegal, você fez o que se manda fazer dentro das regras brasileiras e você era impedido de comercializar seu grão. Isso realmente é uma afronta às leis brasileiras e essas empresas agora, né, o CAD, depois de muita briga, o CAD reconheceu. Então, é uma vitória, sim, no setor produtivo, desses parlamentares que brigaram junto com a AproSoja Mato Grosso, teve um grande empenho nisso aí, uniu as outras AproSoja. Nós temos leis estaduais, por exemplo, no Tocantins, no Pará, em Rondônia, onde que as leis estaduais tiravam o direito de algum objetivo, alguma ganho de impostos que as trades tinham para operar nesses locais. Então, foi uma soma de esforços aí
para conseguir chegar a esse modelo aí. Eu acredito que da agora para frente o mercado se ajuste e venha a conseguir nada mais que cumprir a legislação brasileira para o produtor poder fazer a sua comercialização do produto sem ter nenhum empecilho. Carol, vai começar daqui a pouco o plantio da soja, porque termina aí o vazio sanitário. Daqui a pouco vocês estão, mês que vem, começa a botar as máquinas já na terra, né, para plantar. Da última vez que eu falei com você, nós falamos no plano safra. Você falou, Valteno, estou sentindo os produtores meio desanimados, questão dos juros, os recursos, demora para sair, custo de produção. E aí eu queria tocar nessa questão que hoje a gente falou muito de insumos aqui, de fertilizantes. Da nossa dependência, da nossa dependência, externa. dessa coisa toda, insegurança com relação às guerras. Então, mudou um pouco esse cenário? Como é que você está vendo a expectativa desse começo do plantio da safra, hein, Buffon? Olha, nós temos que analisar os números, né? Tem alguns números que diz por si só o sentimento do produtor. Nós temos hoje no Brasil, segundo o levantamento de algumas consultorias, que nós vamos ter 1 a 1,4 o crescimento de lavouras de soja no país. Isso significa o menor crescimento dos últimos 20 anos. Então, isso mostra para nós que realmente nós temos um problema muito grave de custo de produção, financeiro e a própria autoestima do produtor, porque nós temos produtores que teriam condições aí de poder fazer esses aumentos de área, eles não querem, eles não fazem devido a esse cenário que hoje está instalado no Brasil, sendo ele político, jurídico, enfim, todo esse cenário aí está deixando o setor produtivo muito para baixo. E nós acreditamos ainda que o produtor, né, com muita dificuldade, na sua grande maioria economicamente, devido ao custo de produção, mais essas dívidas que já vêm se alongando aí e mais alguns problemas climáticos que tem no Brasil, né? Nós tivemos bastante empecilho de clima aí no sul do país, parte do Mato Grosso do Sul, parte do Paraná, então levou esse cenário. Nós não temos, né, uma projeção de safra tão otimista assim, né? Nós acreditamos sim que o produtor vai produzir, vai plantar, às vezes usando um pouco menos de fertilizante do que o normal, para poder se manter na atividade e continuar. Mas o cenário geral e o clima do produtor rural não é bom e os números mostram isso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente está falando um pouco sobre custo de produção que está caro. Qual é as contas que vocês têm hoje para a gente poder entender quanto custa produzir por hectare ou por saca de soja hoje? Porque a gente tem visto um pouco, falando agora de mercado, a soja aqui em Goiás, por exemplo, subindo um pouco aí da semana passada para cá. Não há uma expectativa maior assim, de uma melhoria de preço? Não há nada de bom no horizonte? Você falou de o menor crescimento dos últimos, 20 anos. Mas o preço não deu uma melhorada? Olha, os preços nos últimos 10 dias, vamos falar assim, eles começaram a puxar para cima. Qual que é o cenário hoje da safra e de grãos? O mundo tem um estoque de grãos, tem tarifaço, tem uma série de coisas aí que influencia diretamente, principalmente na formação de grãos, de preço dos grãos. Em soja, hoje nós temos começou a se melhorar um pouquinho nesses últimos 10 dias, porque o próprio Estados Unidos estava com uma projeção de área um pouquinho maior, né? Lá se reduziu 2,5 milhões de hectares aproximadamente na sua área de plantio. Eles ainda estão com uma boa safra lá, sendo enchimento de grão, enfim, as lavouras estão decorrendo lá. Mas sim, eu acredito que de agora para frente nós vínhamos num cenário muito complicado, nós vínhamos num cenário onde todas as notícias eram as melhores possíveis na área da produção, automaticamente na comercialização, nos preços do produto, aí, isso ia impactando e cada vez mais para baixo. Agora já começou a se mudar um pouquinho com essa diminuição de área. O Brasil, que nem a gente fala, já não teve esse crescimento que vinha tendo nos últimos anos. Eu acredito que com a falta de recurso, né, as lavouras não vão ser tão bem formadas quanto
já foram no passado, com a questão de fertilizantes, enfim, todo investimento em calagem que tem que ser feito, e isso o mercado começa a precificar tudo isso. Então nós acreditamos, né, isso mais um sentimento meu mesmo, que os números começam a melhorar um pouquinho. Porque quando se olha o cenário e as consultorias de mercado, nós não temos nada a comemorar, olhando, temos um cenário positivo pela frente. Todo mundo fala que não, que os preços é isso aí e dificilmente vai se mexer. Mas como, né, vinha tudo muito bem, as lavouras a gente sabe, depende muito de clima, depende muito de investimento, e isso começa agora a aparecer no decorrer dos dias aí. E eu acredito, no meu sentimento pessoal, que sim, que a gente vai ter aí daqui a pouco uma melhora de preço aí, pelo menos para conseguir o produtor se manter e não chegar numa final de safra e carregar principalmente dívida. A comercialização um pouco atrasada no Brasil devido a essa questão de preço, né? Então tudo isso vai levando as incertezas do mercado. Acreditamos que aí em pouco tempo aí a gente acredita nos preços um pouco melhor. Precisa melhorar aí uns 10, 15% nos preços para poder remunerar o produtor e animar essa classe a continuar trabalhando e produzindo para o Brasil. Maurício Buffon, presidente da ProSoja Brasil, obrigado mais uma vez por se juntar a nós aqui no AgroMais e no Terra Viva. Obrigada, Buffon. Obrigado a vocês, sempre à disposição.